Então vamos começar essa parte aqui de carcinoma. Ó, é a última prova da Sebrasp, TRT 8ª região 2022. Ao realizar exame minucioso da cavidade bucal, então aqui ele está falando, né, ao realizar exame minucioso da cavidade bucal, uma das etapas fundamentais do exame clínico de um paciente, um cirurgião dentista se depara com uma ulceração bucal. Então aqui está falando que o cirurgião dentista se depara com uma ulceração bucal. Medindo 0,8 milímetros em paciente com histórico de câncer bucal submetido a cirurgias extensas e a radioterapia. Nessa situação hipotética, é correto afirmar que o cirurgião dentista, ao fazer o controle, deve realizar a retirada dessa ulceração por o que o Marcelo está falando, ó, acima de 60 centigrays já causa mucosite. Na verdade, causa sim, ô Marcelo, até doses menores, tá? Na odonto hospitalar, a gente usa laser vermelho na boca toda por 7 até 10 dias como profilaxia. Antes mesmo, né? Já pode ir fazendo, sim, com certeza. Então, o que vocês responderiam aqui nesse caso? O paciente teve câncer bucal, ele foi submetido a cirurgias extensas e radioterapia e ele desenvolveu uma úlcera bucal de 0,8 milímetros. O que você indicaria? Aqui, nesse caso, é uma prova que não teve aquela questão de certo e errado, frases. Foi uma prova que teve questões. Então, a prova da Sebrasp, né, ela tem questões e tem essas frases. Né? Então, a gente observa que a Sebrasp, né, claro que no TSE já está descrito no edital que vai ser frase, então vai ter que colocar certo e errado. Então aqui você teria que ter certeza. Então, por exemplo, ele poderia falar assim: o exame para fazer o controle dessa úlcera bucal se realizaria, por exemplo, citologia esfoliativa. Estaria certo ou errado isso? Por que a resposta, nesse caso, é citologia esfoliativa? Tá? Porque a Dailma respondeu, sei, não tem problema você errar aqui, Dailma. Aqui é pegar a filosofia da banca Sebrasp, isso é importante. Por que isso é importante? Porque a Sebrasp, nessas circunstâncias, indicam a realização da citologia explorativa. Isso pode não ser um consenso na literatura. Se você falasse biópsia incisional, também não estaria errado. Tá? Mas a Sebrasp usa como protocolo nessas circunstâncias, o paciente já teve câncer bucal, está com uma úlcera pequena. Como que vai fazer o controle? Através da citologia esfoliativa. Tem um porquê? Por quê? Tem. Porque a citologia esfoliativa é um exame menos invasivo. A citologia esfoliativa é como se fosse o Papa Nicolau. É um exame muito menos invasivo. Seria melhor indicado? Sim. É um exame padrão ouro? Não, não é. A LM está falando, retirada não seria biópsia excisional? Então, ó, teoricamente sim. Só que o que acontece? Se o paciente teve carcinoma, então esse é um detalhe importante, se o paciente teve carcinoma, a gente pode fazer a retirada? Não! A gente poderia fazer uma biópsia incisional ou citologia esfoliativa. Nunca uma retirada. Por quê? Porque existe a hipótese de carcinoma. Então, a gente não pode já partir para o carcinoma direto. A gente precisa, e aqui a gente não tem essa opção. Biópsia incisional não tem como opção. Tá? Tem biópsia esfoliativa, punção aspirativa, raspagem incisional ou core biópsia. Não, nenhuma dessas afirmações são corretas. Poderia ter biópsia incisional, por exemplo? Poderia. Né? Agora, a banca Sebrasp colocou como padrão para ela citologia esfoliativa. Não caberia... Você poderia... eu errei. Você poderia...
a LM é a Luciane, né? Agora não, só me corrija se eu estiver enganado. Mas poderia, se você errou essa questão, poderia. Agora, se acertou, não tem o porquê entrar, né? Mas eu estou respondendo com a filosofia da banca Sebrasp. Tá? Então, isso é um detalhe importante em relação a essa questão. Respondendo com a filosofia da banca Sebrasp.